quando a gente pensa hoje nos Paralamas, a gente E esquece que assim, eles fala. só uma coisa, não, porque isso é tradição da música brasileira, Sim, né? De você usar esse tipo de linguagem metafórica, né? É tradição nossa, de Chico, de Caetano, de Gonzaguinha. Então, é o Ebert colocando que tá ali, né? Ou seja, eu escrevo com símbolos, símbolos duram mais que qualquer outra coisa, e tô nessa. exatamente. Não, eu ia trazer algo que leva diretamente eles para essa turma, né? Para essa prateleira aí da MPB realmente, porque dá para considerar uma crise assim, mas depois do sucesso do Passo do Lui, eles tinham acabado de tocar no primeiro Rock in Rio, né? Meu Erro estava em toda parte, Óculos virou um hit, tocava em todo do Brasil o tempo todo, e isso obviamente trouxe o peso, né? E a imprensa começou a resumir a banda a uma frase: são o The Police brasileiro, É. né? Eu imagino como isso deveria incomodar aos músicos, porque ninguém quer construir uma carreira inteira sendo conhecido como a versão nacional de outra banda, né? E além disso, o João Baroni sofreu um acidente muito bem detalhado aqui no livro, recomendadíssimo esse livro, né? Ele sofre um acidente de carro que interrompe completamente a rotina do grupo. E esse período de pausa acaba sendo decisivo. Eles começam a ouvir música africana, reggae, reggae, dub, Talking Heads, Fela Kuti, ou Fela Kuti, eu não sei a pronúncia correta, Romero, Fela Kuti, Peter Gabriel, Bob Marley, e o Hermano Viana, o irmão do Ebert, aparece como um grande articulador intelectual dessa transformação. Na sua visão, Bro, esse período de reclusão foi mais importante que as próprias gravações para eles chegarem nesse repertório, nesses temas? É. Eu acredito que sem esse período de reclusão aí, compondo sem pressa, ensaiando tranquilo, né, sem ser numa rotina normal de turnê, que é tipo uma redescoberta musical que eles tiveram, né, de referências, né, a lendária coleção de discos africanos lá do tio do Bi Ribeiro, que trouxe para ele, né, enfim, eu acho que sem isso, o Liminha não teria um material tão maduro para trabalhar depois em estúdios, né, porque as gravações em si, elas vão ser ali em fevereiro, março de 86, e elas formalizam um processo que já estava sendo gestado há meses, né? Acho que a reclusão ela criou essa matéria-prima, e aí o estúdio depois, com o Liminha e a galera, deu forma a essa matéria-prima, assim. Mas sem esse período de descanso, eu acho que eles teriam simplesmente replicado, feito um passo do Lui 2, assim. Gente, Eu se tão acho. bem sucedido, para que mudar? Para que mudar? Vamos lá, vamos seguir. Aquele ditado, né? Para que mexer em time que tá ganhando, né? Para que mexer? É. Meio isso, é verdade. Eu também penso desse jeito. Eu gosto de pensar ainda que esse disco responde a uma pergunta, né? Como fazer rock brasileiro sem parecer uma cópia do rock inglês? Embora eu ame essa cena do rock nacional dos anos 80, eu fui, né, sempre falo, fui adolescente durante a década e terminei ela um jovem adulto ali, 19 anos para 20 anos. Muitas bandas são exatamente cópias do que se faziam em Londres, né? Usavam, inclusive, sobretudo num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. E tá tudo certo, eu adorava, tá tudo certo. E a resposta do Paralamas, eu acho que nesse caso foi brilhante, né? Eles não abandonaram o rock, mas abrasileiraram o rock, né? E fala. Não, que é engraçado, porque seu amigo Humberto Gessinger, ele fala disso às vezes, né? Que quando ele surge, parecia que você não podia ter as referências que você já tinha tido. Tipo, de Sim. repente, Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, você não pode mais falar disso. Você tem agora, são aquelas que estão olhando ali, agora é Joy Division, The Police, aquela você esquece. E isso também, você afastou as influências do próprio Brasil, porque o rock brasileiro pós-tropicalista, ele é extremamente assim já. Mutantes é assim, Novos Baianos é assim, Raul Seixas é assim pra cacete, né? O Sá Rodrigues e Guarabira é assim, o Terço é assim. Então, o Brasil já sabia fazer isso. Sim. Só que ele, de repente, você não podia olhar mais para isso, né? E acho que eles
trazem isso de volta sem constrangimento. Assim, não, essa é a nossa raiz de fazer rock, inclusive. Já temos um jeito. Exatamente. Já estão discutindo guitarra na música brasileira já tem muito tempo. A gente já sabe fazer isso. Né? Erasmo sabe fazer isso, enfim. Então, E os muito Paralamas interessante. retomam isso, né, nesse período, porque o rock estava nessa guinada muito rock inglês e tudo. E os Paralamas falam, não, pô, a gente já tem um passado, a gente já tem uma galera que fazia desse jeito, vamos retomar isso. E eu acho sensacional também na sonoridade, e agora eu quero falar do Liminha, o resgate, o olhar para as músicas afro, né, para a África, realmente, para a Bahia, né, para Jamaica e tudo. Eu acho isso só enriqueceu ali o som, né? Falar do Liminha ali, você já citou ele tudo sobre o material que ele pega tão maduro, né? Na minha opinião, o Liminha é, para o bem ou para o mal, um dos maiores produtores da música brasileira. Eu acho que ele entendia muito aquele lance de que produção não era apenas gravar bem, e esse disco é muito bem gravado, como o anterior já fora, né? O Passo do Lui. Ótimo som. Ótimo som, cara. É muito bom para a época, assim, tudo. Então, assim, o Liminha percebia que ampliar as possibilidades da banda era fundamental, né? Então, foi ele que sugeriu trazer um percussionista, o Marçal, foi ele quem trouxe novas texturas, foi ele que ajudou a equilibrar o peso, espaço e silêncio. Aliás, o uso de dub nesse disco continua, para mim, impressionante, assim, super moderno, assim, os ecos, os delays, super bem utilizados, as pausas, tudo ali respira e funciona muito bem, de uma forma muito orgânica. Na sua opinião, quanto desse disco pertence aos Paralamas e quanto pertence ao olhar do Liminha? Eu acho que a composição, essa visão de mundo é 100% Paralamas, né? As letras, os temas, a decisão até de romper mesmo com essa estética anglo-americana, eu acho que ela já vinha amadurecendo antes do Liminha entrar. Mas acredito que, de fato, o que você colocou, a sonoridade, né, do disco, que torna, ou seja, executável essa ideia dos Paralamas, tem muito do Liminha. Porque o Liminha, primeiro, ele não é um produtor qualquer, ele era baixista dos Mutantes, ele tocou com Raul Seixas, ele entendia bem de fazer uma quebra nessa reprodução de um rock anglo-americano. Então, ele toca teclado em 4 músicas do disco, ele não está só atrás da mesa mexendo o botão, né? Ele tinha um ouvido para esse hibridismo que o Ebert, o Bill, o John queriam desde lá dos Mutantes, desde a Tropical. Então, ele sabia exatamente o que era necessário para você inserir ali no som reggae, dub, ska, Fela Kuti, e que fosse inserir tudo isso de uma forma coerente com o trio, baixo, guitarra e bateria, sem que o disco soasse como uma coisa, um pastiche de ritmos afro-latinos e afro. Então, ou seja, os Paralamas, eles trazem essa questão, os temas, a atitude, essa vontade de fazer. O Liminha ajuda a organizar isso, né? Ou seja, como a gente vai usar o dub como uma linguagem musical, como que a gente vai trabalhar esses ecos, essas texturas, essas profundidades, e isso é fundamental o trabalho dele, né? Porque ele consegue ampliar a visão da banda, ele não substitui o que ela propõe, mas ele amplia. E o disco tem um som espetacular, assim, a música Alagados, ela tem um som extraordinário, tem quantidade de elementos na música, e ela tem um som extraordinário. Cara. É verdade. Tem uma história de bastidor ali com o Roger, né? O Roger do Traje a Rigor, que quando ele ouviu as primeiras gravações, ele viu ali que tinha alguma coisa diferente no som, que estava acontecendo e tudo, né? Porque os Paralamas tinham deixado de olhar aquilo que a gente falou apenas para Londres e olhava para Salvador, para Kingston, para África, para América Latina, e isso muda completamente o DNA do disco, né, Romero? Muda demais. Muda totalmente. O disco, ele tem essa multiplicidade que a gente já tinha tido no rock brasileiro e que agora volta com tudo. Eu acho que
eu já falei isso em outras lives, depois eu vou falar disso quando a gente falar do faixa-faixa, né, da questão do Alagados, inclusive. Mas eu acho que nesse sentido, você ter um cara que participou da cena anterior é muito importante. Sim, Né? sim. É Fazer a muito importante. ponte, né? Fazer a É. ponte. Olha só, eu quero dar um salve aqui para a galera que está nos acompanhando. Eu tô de cara, não sei se o YouTube está me boicotando ou se a galera realmente não gosta do Paralamas, com a baixa audiência que estamos tendo com essa live. É uma pena. As pessoas Bélgica estão e Senegal estão jogando ainda, cara. Foram para a prorrogação. É isso. Tava Então, 2-0 para Senegal, a Bélgica empatou, está em prorrogação. Se for para o pênalti, a gente vai ficar só nós dois aqui.